A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. E na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na terça-feira estreou a lição de número 13, pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 19 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 dos jovens, que traz por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou fazer dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloque aí, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu dos jovens. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito, tá bom? Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Mas eu tenho dito, se você vai iniciar fazendo perguntas, não é interessante você fazer a pergunta e você mesmo responder. As perguntas são direcionadas para os seus alunos. Ah, pastor, se ninguém quiser responder, você também não vai responder. Deixa a sua turma pensar um pouquinho com relação ao tema. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o que significa fé. Porque nós precisamos ter fé, acreditar, confiar na ressurreição de Cristo. Qual é a importância da ressurreição de Cristo para a nossa vida, para a nossa salvação? Se Cristo não tivesse ressuscitado, existiria a salvação? Qual a importância, qual a característica, o que comprova a ressurreição de Jesus? Se você for ver, são perguntas que estão dentro do nosso contexto com relação à ressurreição de Cristo Jesus. Então, faça as perguntas, espere a resposta dos seus alunos. Cabe a você perguntar, Júnior, por que a ressurreição é tão importante para o cristianismo? Irmã Maria, você concorda? Discorda? Quer acrescentar alguma coisa? Irmão João, como comprovar a ressurreição de Cristo Jesus? Júnior, você acha que está certo? Você quer acrescentar alguma coisa? Então você pode fazer essas perguntas de uma forma dinâmica e participativa, mas tenha certeza, fará toda a diferença se você iniciar a sua aula de uma forma dinâmica, participativa, a sua turma vai ter mais interesse em participar da sua aula. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Fé para crer na ressurreição de Cristo. Irmãos, na ressurreição de Cristo é que nós temos a certeza, a convicção que mesmo se nós morrermos, a nossa salvação está garantida, porque Cristo Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Você sabe muito bem que na Bíblia Sagrada tem várias pessoas que morreram e ressuscitaram, mas, no entanto, morreram novamente. Mas Cristo foi diferente.
Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Então a sua ressurreição deixa claro, traz convicção, traz certeza que nem a morte pode nos separar das promessas de Deus. Meu Deus do céu, viu? Esta revista está sensacional. Se prepare, viu? Pois aqui o alimento é forte. Vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmo de número 49, versículo de número 15. Meus irmãos, a morte, presta atenção, a morte não separa o homem de Deus. Com a morte não acaba a vida de ninguém. Muito pelo contrário. A pessoa, quando veio a falecer, a sua alma e o seu espírito vão para Deus, e lá Deus vai designar para onde vai. Ou vai para o paraíso. Olha, as pessoas que morreram com Cristo Jesus vão para o paraíso, aguardar o momento da ressurreição e participar assim do arrebatamento da igreja. Já as pessoas que não querem reconhecer a Cristo vão para um lugar conhecido como Hades, que é o lugar dos mortos. E estes vão ressuscitar também no juízo final. Serão julgados e condenados. Meu Deus do céu, viu? Eu falo mais sobre esse tema acerca dos mortos aqui no meu livro, no Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Se você tiver interesse em adquirir nosso livro acerca de escatologia, eu falo muito acerca dos mortos, aonde os mortos estão hoje. Estão conscientes, não estão conscientes? Se você quiser adquirir esse conhecimento, basta pegar o nosso livro, tá bom? Presta atenção, está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, olha, 73981418544. Venha falar conosco, nós enviamos para você pelos correios, tá bom? Agora vamos para o nosso resumo da lição. Presta atenção. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. É a certeza de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Eliseu, de Davi. É a convicção, irmãos. Todos esses que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. Mas pastor, Abraão, Davi nem conheceram Jesus Cristo, mas, no entanto, morreram com a esperança de ver o Messias. Morreram com a esperança da sua salvação, do seu livramento, de estar com Deus. E é por causa disso que, no momento do arrebatamento da igreja, todos estes vão ressuscitar, receber um corpo glorioso, poderoso, restaurado, incorruptível, e assim participarão do arrebatamento da igreja e estarão na eternidade com Cristo Jesus. Agora vamos para a leitura semanal, que é a leitura diária, de segunda até sábado. Preste atenção, professor. Lá no meu Instagram, pegue o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você terá acesso a videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar também nos seguindo em nossas redes sociais. Agora chega o momento do nosso texto bíblico, que está em Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 7. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa com a sua turma. Vamos colocar os nossos jovens para ler a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que liberta o homem, os jovens, do pecado. Vamos para a nossa introdução, preste atenção. Prezado, você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que antes da queda, a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Mas Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito da fé na ressurreição de Jesus Cristo. Veremos que se o Filho de Deus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Meu Deus do céu, viu? É forte. Mas preste atenção, meus irmãos, a morte nunca foi projeto de Deus. Preste atenção, nunca foi projeto de Deus. Não foi Deus que projetou, organizou, não, nada disso. Tudo isso é consequência do pecado. A partir do momento em que Adão e Eva resolveram pecar, resolveram desobedecer ao Senhor, a morte,
A morte passou a existir e assim toda a humanidade está sentenciado a morrer. Se tem uma certeza que o ser humano tem é com relação à morte. Tanto que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, olha, nasceu, cresceu, se desenvolveu, mas no entanto morreu. Só que a sua morte é vitória. Só que a sua morte nos trouxe salvação, porque ele morreu inocente. Ele morreu sem pecado algum. O próprio Cristo deu a sua vida, entregou a sua vida para morrer em nosso lugar. Então ele foi morto, sepultado. Mas, no entanto, eita Deus, que glória, viu? Mas, no entanto, a morte não pôde reter, a morte não pôde segurar, porque Cristo Jesus ressuscita, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou e através da ressurreição de Cristo nós temos a certeza, a convicção que a morte não pode separar o homem de Deus. Temos a convicção, temos a certeza que se mesmo morrermos agora, um dia vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou e está à destra de Deus. Assim também vai acontecer com todos aqueles que adoram e que servem a Cristo. Mesmo se morrer, fica tranquilo, porque um dia vamos ressuscitar e estaremos com Cristo Jesus, porque a morte não pode reter. A morte não pode separar o homem de Deus. Eu lhe falei que o alimento aqui é forte, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título Teorias a respeito da ressurreição. No item 1, a ressurreição aconteceu? Boa esta pergunta, viu? A busca pela razão e provas incontestes da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. Gottlob, filósofo alemão, foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Por isso, entendia que as verdades religiosas não podiam jamais ser provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil, porque deveria crer em algo que nunca viu, que nunca teve nenhuma experiência pessoal ou imediata. Para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. No centro da discussão do iluminismo estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Conforme a ética, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu, de um grande equívoco. Preste atenção agora, professor, para você conversar com seus alunos, tá bom? Veja só, muitos pensadores, muitos filósofos entendiam o seguinte: ressurreição é algo impossível, porque não pode ser explicada, estudada, examinada. Logo, se a razão não consegue investigar, não consegue comprovar, é porque aquele fato, aquela história é tão somente um mito, é algo equivocado, é algo inventado, porque a ressurreição de Cristo não pode ser comprovada, evidenciada, é algo isolado, é algo inventado. Logo, não aconteceu porque a ciência, tá entendendo? A ciência, a história não pode ser comprovada. E para estes, os evangelhos não são fontes confiáveis. Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, para eles, tá bom? Não tem confiança alguma, até porque isso é algo impossível. Como é que Jesus Cristo ressuscitou? Qual a comprovação científica? Isso pode, a ciência explica a ressurreição de uma pessoa e essa pessoa nunca mais morrer? Não pode acontecer isso. Então, se a ciência não pode investigar, comprovar, é porque aquele fato não aconteceu e é pura invenção dos cristãos daquela época. Mas quero saber de você. Você concorda com esse pensamento? Será que só porque a ciência, o racional, não consegue imaginar, comprovar, acreditar, quer dizer que não aconteceu? Pelo amor de Deus, viu? E tem muitas pessoas ensinando isso, pregando que a ressurreição é uma invenção do cristianismo, pois Cristo nunca ressuscitou. Jesus Cristo pode ter até existido. Ele morreu, mas nunca ressuscitou. E você sabe, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Jesus Cristo existiu sim,
Ele morreu sim, mas também ressuscitou. E esse fato histórico é fundamental para a nossa fé cristã. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. De nada nós acreditarmos. Por exemplo, quantas pessoas já não foram cristãos e morreram? O que vai acontecer com eles se Cristo não ressuscitou? Já parou para pensar? Daí a necessidade da fé e da doutrina acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item 2, que traz por título: A ressurreição é um mito? Preste atenção. Alguns filósofos influenciados pelo iluminismo buscavam compreender a fé cristã a partir de pressuposto de que milagres são impossíveis. Tal como a ressurreição, David desenvolveu a ideia da ressurreição como mito, sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como a resposta à vida, que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorre na fé das pessoas, algo concebido na mente, uma projeção na memória que levou à ideia de uma presença viva. Portanto, de acordo com ele, David, um Cristo morto, literalmente, foi transformado em um ressurreto, imaginário e mítico. Então, Strauss, ou David, populariza a falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico por apresentarem pessoas que compartilhavam uma visão mítica que dominava o mundo no qual estavam inseridos. Presta atenção, professor, para você conversar com seus alunos, tá bom? Esse David, ele diz o seguinte, que Cristo Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mas, no entanto, a ressurreição de Cristo não foi no seu corpo, até porque mortos não podem ressuscitar. Foi a ressurreição na mente, na memória dos apóstolos, na memória, no coração, na vida dos apóstolos. Pois Cristo morreu, ressuscitou na memória, na mente, no ensinamento, na vida dos apóstolos. Ou seja, os ensinamentos de Cristo estavam vivos no coração e na mente, na pregação dos apóstolos. Ou seja, Jesus Cristo não ressuscitou fisicamente. Jesus Cristo não retornou à vida, nada disso. Jesus retornou, está ativo, vivo, na mente dos apóstolos, na pregação da palavra do Senhor. Te pergunto, você acredita nisso? Será que Jesus Cristo não ressuscitou? Ou tão somente ressuscitou de uma forma espiritual, na mente, no coração, na pregação? Assim era ensinado. Tudo isso é para que você possa perceber o grau de pensamento, de entendimento que tem. O que tem de pessoas pregando, ensinando coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Ensinamentos que vão de encontro com a palavra do Senhor. A Bíblia deixa bastante claro. Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia fisicamente. As pessoas tiveram contato com Jesus. As pessoas puderam tocar em Jesus, ver a Jesus Cristo e reconheceram com o seu corpo. Pois Cristo Jesus ressuscitou na mesma semelhança que ele tinha. No entanto, agora, com o corpo transformado, restaurado. Logo, Jesus Cristo pôde ser reconhecido, mesmo com o corpo transformado, incorruptível. Mas existe uma semelhança com o seu corpo físico. Amém? Com a sua aparência física. Dê para você entender? O corpo que Jesus Cristo ressuscitou foi um corpo glorioso, transformado, incorruptível. Mas, no entanto, esse corpo guarda as características do corpo anterior. Amém? Dá para você dar um brado de glória? Agora te pergunto, você concorda com essa ideia de David, que diz que Jesus ressuscitou no pensamento do povo, na pregação do povo, e não fisicamente? Ei, Jesus amado, irmãos, tem coisa aqui ainda, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: A ressurreição não é um fato histórico. Será? Veja só. Rudolf, teólogo alemão, entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele, é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres apresentados no Novo Testamento.
Apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. A ressurreição, segundo o seu pensamento, deveria ser entendida como mito. Não concordamos e nem aceitamos a proposta de Bultmann, pois, embora a doutrina da ressurreição dos mortos não estivesse plenamente revelada nas páginas do Antigo Testamento, havia o ressuscitamento de algumas pessoas. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas que experimentaram o ressuscitamento, e algumas foram efetuadas pelo Senhor Jesus, enquanto outras pelos seus apóstolos. Entretanto, em todos estes casos, exceto da ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente. Presta atenção, professor da Escola Bíblica Dominical. Por mais uma vez, um filósofo alemão vai pregar que a ressurreição de Cristo ou milagres são tão somente mitos e histórias inventadas. Na verdade, mentiras. São fatos, são histórias que são contados para confirmar as verdades bíblicas, mas na verdade esses fatos históricos, porque foi algo que aconteceu na história da humanidade, esses acabam negando, desacreditando do evangelho de Cristo Jesus, os milagres feitos por Cristo Jesus. Mas eu te pergunto, no Velho Testamento, existem também algumas pessoas que ressuscitaram. Você pode citar aqui algumas pessoas que no Velho Testamento ressuscitaram? Deixa aqui nos comentários, tá bom? No Novo Testamento também tiveram pessoas que ressuscitaram. Destaco nesse momento a pessoa de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, mas, no entanto, Cristo Jesus ressuscitou, porque ele tem esse poder de ressuscitar, porque ele é. Então você percebe que a ressurreição já tinha acontecido no Velho Testamento, mesmo que o Velho Testamento não trata diretamente desse ponto, não traz grandes revelações acerca da ressurreição, muito menos da ressurreição de Cristo. Tá bom? Sabemos disso. No Novo Testamento também, várias pessoas ressuscitaram. Mas, no entanto, todas as pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essas pessoas retornaram a morrer novamente. Mas Cristo Jesus, a grande diferença da ressurreição de Cristo está nisso. Ele morreu, ressuscitou, mas está vivo até hoje. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Primeiro, porque ele é Deus e já recebeu o seu corpo enquanto homem, transformado, restaurado. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele é a primícia do que dorme. Ele é aquele que ressuscitou primeiro. Olha, é o primeiro que morreu, ressuscitou com o corpo transformado, restaurado, aonde com este corpo não morre mais, é um corpo agora eterno, ou na verdade eternizado, dado pelo próprio Deus, porque ele conseguiu vir a esta terra, padecer, sofrer, mas no entanto não pecou, e através da sua morte entregou a nós o direito da salvação, e esse direito e essa certeza é confirmada por causa da sua ressurreição, porque se Cristo Jesus ressuscitou, nós temos a promessa que mesmo se morrermos agora, temos a promessa de um dia ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Meu Deus do céu, estou lhe falando aqui, o alimento é forte, viu? Quer saber o seguinte, você está entendendo? Ficou em dúvida? Por gentileza, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, viu? Agora, vou lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slides, videochamada, despertador, resumos, explicações, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias de lembrança, ideias para encerramento do trimestre.
Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim se tornar membro do canal e receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia. Aqui é bênção pura sem mistura. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Evidências da Ressurreição de Jesus. No item 1, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. Cremos que Cristo morreu por nossos pecados e que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico de algum mártir, como tantos outros que já ocorreram. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Meus professores, prestem atenção. Pega agora uma caneta, vou passar para vocês aqui algumas afirmações que são ditas com relação à morte de Jesus e também a sua ressurreição, para que você possa passar para os seus alunos, tá bom? São afirmações do que aconteceu naquele dia quando Cristo Jesus ressuscitou. Veja aqui agora o que dizem as pessoas com relação à ressurreição de Jesus. Primeiro item. Jesus ressuscitou na memória dos seus discípulos, que foi o primeiro argumento daqui. Ou seja, para muitas pessoas, Jesus Cristo não ressuscitou fisicamente, mas somente no coração, na pregação, na memória dos discípulos, tá bom? Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Segundo argumento também, Jesus teve o corpo roubado pelos seus discípulos. É isso aí. Muitas pessoas chegam a afirmar que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, roubaram o corpo de Jesus e escondeu, para que as pessoas, quando chegassem lá no túmulo, pudessem ver o túmulo vazio. Te pergunto, você acredita nessa hipótese? Será que os discípulos conseguiriam, será que os discípulos conseguiriam roubar o corpo de Jesus e os soldados que estavam tomando conta da porta? E aquela grande pedra para estar rolando do túmulo de Jesus? E os discípulos estavam tudo com medo. Para você ver, o mais valentão negou a Jesus Cristo, o apóstolo Pedro. Será que eles teriam coragem de ir até o túmulo e roubar o corpo de Jesus? Mas muitas pessoas afirmam dessa forma. Jesus Cristo teve o seu corpo roubado e não ressuscitado pelos discípulos, tá bom? Terceiro argumento com relação à morte ou ressurreição de Jesus. Presta atenção. Algumas pessoas dizem que Cristo, na verdade, ele não morreu. Ele ficou em coma. Olha, Cristo não morreu e ele ficou em coma. E depois de 3 dias... ele retorna do coma e as pessoas pensam que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou porque ele não morreu e tão somente ficou em coma. Ou seja, furaram Cristo do lado, saiu sangue, saiu água. Veja também, penduraram Cristo com espinho na cabeça, nas mãos, pingando sangue constantemente. Veja só, deixaram Cristo Jesus padecendo, sofrendo lá na cruz, bateram em Jesus Cristo, chicotearam a Cristo. E depois de tanto sofrimento para essas pessoas, tá bom? Jesus não morreu, ele ficou em coma. E depois de 3 dias, ele retorna novamente do coma e as pessoas pensaram que ele estava ressurreto. Te pergunto, você acredita nessa hipótese? Deixa aqui nos comentários. Quarta ideia com relação à morte e ressurreição de Jesus. Muitos dizem o seguinte, que as mulheres que foram ver a Cristo Jesus, muitos dizem que o túmulo que as mulheres acharam não era o túmulo de Jesus. Ei, meu Deus amado. Irmão, tem coisa aí, viu? Presta atenção. As pessoas dizem que as mulheres que foram no túmulo de Jesus e viu que o túmulo estava vazio, elas erraram. Foram no túmulo errado. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que as mulheres ficaram atentamente observando aonde o corpo de Jesus foi colocado, para que no domingo pudesse ir lá e assim fazer os tratamentos que eram necessários ser feitos. Te pergunto, as mulheres ficaram observando. Como é que essas mulheres vão errar o túmulo, pelo amor de Deus? Ei, Jesus amado, viu? Tem mais ainda. Agora, o quinto argumento com relação ao corpo de Jesus e a ressurreição. Muitas pessoas dizem o seguinte, na verdade, quem roubou o corpo de Jesus não foram os discípulos, não, foram os guardas.
os guardas roubaram o corpo de Jesus Cristo para que assim não pudesse ser adorado, reverenciado, já que existia o ensinamento que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, os guardas roubaram o corpo de Cristo Jesus para que essa crença, esse ensinamento pudesse cair por terra. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, tá bom? Se os guardas roubaram o corpo de Cristo e colocaram em outro lugar, e quando essa mensagem começou a ser pregada, dizendo, ele ressuscitou, e muitas pessoas começaram a acreditar, o que esses guardas deveriam fazer? Apresentar o corpo de Jesus. Porque se os guardas roubaram o corpo de Jesus, e os discípulos estão dizendo, ele ressuscitou, e muitas pessoas estavam acreditando, o que é que os guardas deveriam fazer para destruir essa pregação? Apresentar o corpo de Jesus. Porque se os guardas apresentassem o corpo de Jesus, o cristianismo estava morto, estava acabado. Mas por que os guardas não apresentaram o corpo de Jesus? Porque ele não estava lá, que ele não foi roubado, não. As mulheres não erraram o túmulo, não, nada disso. Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo à destra de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título, as evidências dos evangelhos. Preste atenção. Temos nos evangelhos 4 relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus. Embora exista harmonia e coerência entre eles, a harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais de diferentes indivíduos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. É preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas. Presta atenção, nós estamos estudando aqui agora acerca da verdade, porque a ressurreição de Cristo é verdade. Primeiro, porque está nos 4 evangelhos. Você sabe que os 4 evangelhos representam a biografia de Jesus, o seu nascimento, o seu crescimento, o seu ministério, os milagres, a sua morte e também ressurreição. Mas, no entanto, os 4 evangelhos foram escritos por 4 pessoas diferentes. Pessoas que presenciaram, que estiveram com Jesus, ou pessoas que ouviram diretamente o relato contado com pessoas que tiveram também com Cristo. Então os evangelhos foram escritos por discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus, e também por pessoas que tiveram contato diretamente com os apóstolos de Jesus. Ou seja, pessoas que afirmavam e diziam, ele ressuscitou. Mas presta atenção, não pode ter havido uma combinação, porque você percebe que são 4 relatos totalmente diferentes um do outro, em vários pontos. Quem viu o primeiro, quem viu o segundo, para onde ele foi, quantas vezes ele apareceu. Porque o relato foram feitos por 4 pessoas diferentes, que cada um contou a sua observação. Mas, no entanto, todos deixam bastante claro, ele ressuscitou, ele ressuscitou no domingo, no terceiro dia. E muitas pessoas tiveram contato com Jesus. A grande verdade é essa. Quantas pessoas viram a Jesus Cristo? Nós não podemos falar com convicção essa certeza, mas está comprovado nos evangelhos que ele ressuscitou. Ao terceiro dia, muitas pessoas viram a Jesus Cristo. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João deixam isso bastante claro. Agora presta atenção, cada um contou de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que viu ou que ouviu de pessoas que estavam lá vivendo aquele momento. Agora vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título evidências circunstanciais. Observe, o cerne da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Você acredita que eles usariam uma mentira como pedra fundamental de sua pregação e credo? Será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos passaram a se reunir no domingo. Nada é mais complexo mudar dias sagrados, pois é um costume enraizado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança. Foi a mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram outros caminhos. Porém, após encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição foi alterada. Presta atenção aqui agora algumas argumentações com relação à ressurreição de Cristo Jesus, a comprovação que Cristo ressuscitou. Primeira comprovação, as histórias narradas nos evangelhos.
porque os evangelhos foram escritos por apóstolos de Jesus ou pessoas que tiveram contato diretamente com os apóstolos. Ou seja, são histórias contadas com pessoas que viram o acontecimento, tá bom? Então, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada é um fato histórico e nós devemos acreditar. Segundo a comprovação da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Aonde foi parar o corpo de Jesus? Os soldados roubaram, esconderam aonde? Os discípulos roubaram e esconderam aonde? Está entendendo? Então, túmulo vazio comprova que ele não está mais lá, que ele ressuscitou. Porque presta atenção, se o túmulo está vazio, aonde está o corpo? Os soldados roubaram, sim, e não devolveram e não mostraram. Que se os soldados tinham roubado o corpo de Jesus, quando os discípulos estiveram pregando a palavra do Senhor, eles deveriam mostrar o corpo, porque assim é desacreditar a pregação do evangelho. Amém? Mas quem roubou o corpo não foram os soldados, foram os discípulos. Aqui agora vem um grande questionamento. Presta atenção. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, será que eles que roubaram o corpo de Jesus teriam coragem, ousadia de dar sua própria vida para morrer por uma causa que era mentira? Você está entendendo? Como é que os discípulos pegaram com tanta ousadia, pregaram com tanta firmeza, convicção, ele ressuscitou, e eles sofreram por causa disso. Por causa da sua pregação, eles foram presos, humilhados, torturados, mortos por causa dessa pregação. Será que uma pessoa vai contar mentira e ele mesmo acreditar e dar sua própria vida em prol de causa que é mentirosa? Já parou para pensar? É por isso, irmão, que ele ressuscitou. Terceira comprovação da ressurreição de Jesus. As pessoas que tiveram contato com Jesus. Você vê que posteriormente o apóstolo Paulo vai ter encontro com Jesus. E quando ele teve encontro com Jesus ressuscitado, ele aceita a palavra, acredita, crê. Ele viu Jesus Cristo ressuscitado. Ele acreditou e começou a pregar a palavra do Senhor. E veja que antes ele não concordava, não queria conta de Jesus. Mas quando ele viu Jesus Cristo ressuscitado, ele pôde pregar e dizer, ele está vivo, ele ressuscitou. Então são várias comprovações acerca da ressurreição de Cristo. Primeiro, os evangelhos. Amém. Segundo, o túmulo vazio, não existiu corpo. O corpo sumiu, porque ele ressuscitou. Terceiro, testemunho de várias pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado. Para você ver, foram em torno de 500 pessoas que tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Amém? Pegou a nossa dica? Pergunta a você é o seguinte, está gostando? Entendeu? Está em dúvida? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero estar te ajudando. Só peço o seguinte, se inscreva no nosso canal, ative. Assim você estará me ajudando a continuar gravando videoaulas para a Escola Bíblica Dominical. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a natureza da ressurreição de Jesus. No item 1, uma ressurreição literal. Foi o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que afirmou, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que eu tenho. A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual seu corpo foi revivificado. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã seria falsa caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal. Presta atenção, é necessário você conversar com jovens que o corpo que Jesus Cristo ressuscitou foi um corpo físico. Poderia ser visto e também tocado. Tá bom? É o corpo transformado incorruptível que nós também vamos receber. Mas, no entanto, foi um corpo físico, existente, visível e também tocado. Tá bom? Nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título os discípulos no caminho de Emaús. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, mostra um encontro que 2 discípulos de Jesus estiveram com ele no caminho de Emaús. Depois da sua ressurreição, o texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com corpo físico e tangível. João também relata no capítulo 20, do versículo 10 ao 18, a ressurreição do Salvador nos relatos do Evangelho. Podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu, viram seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real.
Muitas pessoas questionam o seguinte: pastor, qual a importância de acreditar, de crer na ressurreição física de Jesus? É porque esse fato que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos os mortos que morreram em Cristo Jesus. A questão da fé é essa. Por exemplo, eu sou cristão, mas se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, se eu morrer, qual a certeza que eu tenho que vou ressuscitar? Se o próprio Jesus, que era Deus, se o próprio Jesus, que é Deus, enquanto homem, morreu e não ressuscitou, por que eu vou estar ressuscitando? É como se não valeria a pena ser cristão. É como se a salvação ou o céu só estaria disponível para as pessoas que estiverem vivos, mas não é assim. Todos os mortos que morreram em Cristo Jesus têm a esperança de um dia ressuscitar, receber um corpo transformado, restaurado, assim também como Cristo Jesus recebeu um corpo. Você entende a importância de crer, ensinar, pregar acerca da ressurreição do corpo de Jesus? Porque aquilo que aconteceu com Jesus vai estar acontecendo com todos os mortos que morreram em Cristo, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: a ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas das Escrituras Sagradas, pois ele é o Deus que se fez carne, que morreu por nossas transgressões e ressuscitou para nos justificar. Ou seja, pastor, qual é a diferença da ressurreição de Jesus para a ressurreição que aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Primeiramente, Jesus Cristo morreu inocente, sem pecado algum. E todas as outras pessoas que morreram, morreram como consequência do pecado, porque todos que morreram tinham seu pecado, tá bom? Menos Cristo. Da mesma forma, a vida de Jesus Cristo não foi propriamente tirada. Ele que deu a sua vida para morrer no seu lugar. Claro que Jesus Cristo foi morto, mas ele deu a vida em prol da nossa vida. Ele deu a vida dele para que hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação. E também a ressurreição de Jesus é a garantia, é a certeza, é a convicção que nós também ressuscitaremos um dia. E observe, Jesus Cristo diferencia também das outras ressurreições, porque ele morreu, ressuscitou e não retornou e não retornará a morrer mais. Já as outras pessoas que ressuscitaram, todos ressuscitaram e morreram novamente e estão esperando a ressurreição dos mortos. Você entende a diferença? Você vê como esse fato histórico, presta atenção, é um fato histórico, porque Jesus Cristo é um homem histórico. Ele existiu aqui nesta terra há quase 2000 anos atrás. Daí a necessidade de você crer, você ensinar e entender e passar essas informações para os seus jovens. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento, mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo continua atuando, mas tem pessoas que não querem acreditar. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem acreditar na Bíblia Sagrada. Não conseguem acreditar nessas argumentações. Primeiro, porque não quer, não acredita. Por isso que o comentarista colocou fé para crer na ressurreição de Cristo Jesus, que ele ressuscitou e está vivo. E assim também vai acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Agora, cabe a nós pregar a palavra, porque o Espírito Santo continua atuante, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ter fé, acreditar, pregar, ensinar, porque tem muitas pessoas que precisam crer também, tem muitas pessoas que precisam aceitar a Cristo Jesus, para que naquele grande dia possa ressuscitar ou possa ser arrebatado. Eita glória, viu? Pergunta a você o seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, em nome de Jesus. Mas já peço a você, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, viu? Mas veja só, não terminou a nossa aula não, viu? Porque agora chega o momento da nossa dinâmica, e a dinâmica está sensacional. Eu espero que você goste, tá bom? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica.
A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na terça-feira estreou a lição de número 13, pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada, para você ver. Estou gravando essa dinâmica no dia 19 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Veja só, é só você entrar em nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso aos nossos materiais. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem o link para quem quiser baixar o nosso aplicativo totalmente gratuito. Na descrição tem um link, tá bom? Demora em torno de 40 segundos, tá bom? E qualquer coisa você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 dos jovens, que traz por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Você sabe muito bem que nessa lição abordamos acerca de pensamentos e ideias contrárias à ressurreição de Cristo e também a favor da ressurreição. Argumentos tanto a favor como também contra a ressurreição de Cristo Jesus. Então nós vamos continuar trabalhando nessa temática. Argumentos a favor e contra a ressurreição de Jesus. Por isso, você vai precisar dividir a turma em dois grupos. É isso aí, grupo A e grupo B. Por exemplo, grupo A vai ficar na responsabilidade de defender, olha, de argumentar acerca. Vai ter que defender, argumentar contra a ressurreição de Cristo. Na lição tem vários subsídios com relação a isso, tá bom? O que pensam as pessoas com relação à ressurreição de Cristo. Então, grupo A vai ficar responsável para argumentar contra a ressurreição de Cristo. Grupo B vai ficar na responsabilidade de defender, de falar a favor da ressurreição de Cristo. Então, divida a turma. Grupo A vai precisar falar contra a ressurreição de Cristo. Grupo B vai precisar falar a favor da ressurreição de Cristo. Essa dinâmica, por exemplo, eu recomendo você ministrar no final da sua aula. Porque seus alunos vão ter aprendido com você nas argumentações, na revista também. Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você pode já levar pronta algumas argumentações e assim você vai passar para grupo A e grupo B. As argumentações a favor e também contra, tá bom? Mas preste atenção, nesse momento sua turma pode pesquisar na internet, na Bíblia Sagrada, na revista, para que possa argumentar tanto a favor quanto a contra. Tanto a favor como contra também com relação à ressurreição de Jesus. Vai ser aquele debate abençoado. Meu Deus, viu? Se prepare aí, pastor. Mas como é que eu posso ajudar a minha turma? Você já vai levar para a sua turma algumas argumentações, tanto a favor quanto a contra. Pastor, passa para mim. Calma. Vou passar para vocês agora, viu? Mas preste atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim vai receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp,
artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros a dinâmica digitada, videoaula, dinâmica, artigos, resumos, explicações, cartazes, videochamada, despertador, certificado, simulado. Nós enviamos para os membros vários materiais referentes à sua aula, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal para receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Agora preste atenção, professor. Vou passar para vocês algumas argumentações a favor da ressurreição de Cristo, que no caso é a nossa argumentação, tá bom? Pega a caneta para você anotar, por gentileza. Presta atenção. Testemunho bíblico, os relatos dos evangelhos escritos por testemunhas oculares ou pessoas próximas aos eventos, afirma a ressurreição de Jesus. Olha, na Bíblia e nos evangelhos, são relatos bíblicos das pessoas que viram acontecer, que viram a Cristo. Então pode ser autenticado, sim, são verdadeiros. Segunda argumentação, a transformação dos discípulos. Após a morte de Jesus, seus discípulos passaram de um estado de medo e desespero para corajosos pregadores, o que pode ser interpretado como resultado da experiência da ressurreição. Depois que os discípulos viram Jesus Cristo ressuscitado, eles tiveram coragem, ousadia para pregar a palavra do Senhor. Também é uma argumentação a favor da ressurreição. Terceira argumentação a favor da ressurreição, o túmulo vazio. Preste atenção. O túmulo vazio é considerado um argumento a favor, sugerindo que algo extraordinário aconteceu. Como o túmulo ficou vazio se o corpo de Jesus foi colocado e depois tampado com a grande pedra? Quem foi que tirou ele? Cristo ressuscitou. Quarta argumentação a favor da ressurreição de Cristo, cumprimento das profecias. Veja só, argumenta-se que a ressurreição cumpre profecias do Antigo Testamento, fortalecendo a visão de que foi um evento divinamente planejado. Eita glória! Veja a quinta argumentação a favor da ressurreição de Cristo. Aparições após a ressurreição. Ou seja, várias pessoas tiveram contato com Jesus quando ele ressuscitou. Observe, muitos relatos bíblicos descrevem aparições de Jesus a várias pessoas após sua morte, fornecendo uma base para a crença da sexta argumentação a favor da ressurreição de Cristo, a mudança no dia de descanso. Observe. A mudança do sábado para o domingo como dia sagrado entre os cristãos é considerada por alguns como reflexo da importância da ressurreição do cristianismo primitivo. Ou seja, os judeus tinham o hábito de estar adorando, cultuando a Deus no sábado. Mas como Cristo ressuscitou no domingo, olha, a igreja primitiva tinha o hábito de congregar, de cultuar no domingo. Daí, são argumentações a favor do cristianismo, a favor da ressurreição de Jesus, tá bom? O túmulo vazio. Aonde está o corpo de Jesus? Quem escondeu? Por que ninguém mostrou o corpo de Jesus? Tá entendendo? Então, tudo isso aqui são argumentos que você pode levar para a sua turma e entregar para o grupo 2, tá bom? Para que eles possam estudar e assim argumentar em si. A primeira interpretação, a questão mitológica, que é um mito. Presta atenção. Críticos argumentam que os relatos da ressurreição podem ser interpretados como mitos ou metáforas em vez de eventos históricos reais. Olha, é tão somente um mito, não aconteceu. Essa argumentação é a segunda argumentação, evolução nas narrativas. Presta atenção. Algumas interpretações sugerem que as narrativas da ressurreição podem ter evoluído ao longo do tempo, sendo moldadas para atender às necessidades teológicas das comunidades cristãs. Ou seja, é como se por diversas vezes as narrativas, as histórias foram aumentando, até ser dito que Cristo Jesus ressuscitou, tá bom? Ou seja, é como se
É como se aconteceu várias narrativas contando acerca da ressurreição de Cristo Jesus, somente narrativas e não verdade. Terceira argumentação contra a ressurreição de Cristo, natureza sobrenatural. Observe, críticos argumentam que a ressurreição é uma afirmação sobrenatural que carece de evidências científicas ou lógicas verificáveis. Ou seja, não para muitas pessoas é impossível acontecer a ressurreição, logo não acontece. Terceira argumentação contra a ressurreição de Cristo, contradições nos relatos. Existem diferenças nos relatos dos evangelhos sobre os eventos relacionados à ressurreição, o que levanta dúvida sobre a precisão. Ou seja, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um conta de uma forma. Mas, no entanto, o relato confirma que Jesus ressuscitou, as pessoas viram e ele está vivo. Todos os 4 evangelistas deixam bastante claro essa afirmação. Agora as pessoas questionam o seguinte: quantas pessoas viram a Cristo? Quem viu primeiro? Quem foi o primeiro a ver? E assim por diante, tá bom? Muitas pessoas argumentam que como os evangelhos não têm uma história única, de uma mesma forma, de um mesmo conto, acabam desacreditando. Mas na verdade isso é a favor do cristianismo, porque mostra que não foi algo combinado. Cada um contou sua história de acordo com seu conhecimento, de acordo com a sua experiência. E isso, para mim, deixa mais claro ainda que a ressurreição é verdade. Quarta argumentação contrária à ressurreição de Cristo, explicações alternativas. Algumas teorias sugerem explicações alternativas como equívoco no sepultamento, visões causadas pelo luto ou a possibilidade de roubo. Ou seja, as mulheres erraram o túmulo. Jesus Cristo teve o corpo roubado por quem e aonde foi parar esse corpo? Tudo isso aqui são argumentações contrárias à ressurreição. Agora, a sexta argumentação contrária à ressurreição de Cristo, silêncio histórico. Alguns argumentam que, além dos textos bíblicos, não há registro histórico contemporâneo que corrobore com a ressurreição de Jesus. Ou seja, a história não conta, não relata, não deixa claro que Cristo ressuscitou. Mas, no entanto, a Bíblia Sagrada é um livro histórico. A Bíblia Sagrada é um livro histórico e conta acerca da ressurreição de Cristo Jesus. E nós precisamos crer e acreditar, tá bom? Pergunta a você: qual argumento é mais forte? O argumento a favor ou o argumento contra a ressurreição de Cristo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então preste atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai dividir a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai precisar argumentar um a favor a ressurreição de Cristo e um contra a ressurreição de Cristo. Eles podem procurar na Bíblia Sagrada, na internet, com o pastor da igreja, várias informações para estar defendendo cada um a sua área. Você também pode pegar e passar para os seus alunos essas argumentações que eu passei para vocês, tanto a favor como também contra. Cada equipe recebe. E no final, terão em torno de 5 a 10 minutos para fazer. A equipe 1 argumenta, contrária à ressurreição, e a equipe 2 vai combater, vai confrontar aquela argumentação, tá bom? Meu Deus do céu, viu? Esse debate vai ser bênção pura sem mistura. Pergunta a você o seguinte: você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Vai mudar? Vai alterar? Fica à vontade, meus irmãos. A minha ideia aqui é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa aplicar com a sua turma. Eu só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, basta você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens, lá você terá acesso a essa dinâmica digitada e também explicação por escrito desta aula, tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais. Até a próxima dinâmica.